retornar o raciocínio aqui para a gente só fazer um negocinho aqui. Eu acabei mexendo aqui um pouquinho, né? Ouvi alguns comentários na aula passada. Tá. Então, pessoal, voltando aqui, então tem um cilindro de alumínio, né? E um tubo de alumínio e um cilindro de latão, tá? Então, tem as propriedades aqui. O alfa do alumínio é maior do que o latão. Então, o alumínio vai deformar mais, tá? Aqui são as tensões, né? Então, se não houvesse a chapa, né, o alumínio ia se deformar esse tanto aqui, que o alfa é maior, e o latão vai deformar só esse alfa, desculpa, o alumínio vai deformar esse delta aqui, porque o alfa é maior, e o latão vai deformar esse delta aqui, porque o alfa é menor, né? Ou seja, o alumínio deforma mais do que o latão. Tá? Isso se não houvesse a chapa. Mas tem uma chapa aí, né? Então a chapa vai fazer com que os dois tenham a mesma deformação, no equilíbrio, certo? Então essa é a ideia do exercício, né? O exercício é fazer com que nós calculamos um delta no equilíbrio aqui, tá certo? Ó, no equilíbrio aqui, ó. Tá? No equilíbrio ele vai ter a mesma deformação delta aqui, tá? Então, pessoal, esse é o exercício, tá? Então, como os materiais são diferentes, né? O alumínio deformaria tudo isso aqui, né? Se não houvesse a chapa, e o latão vai deformar só isso aqui, tá? Como os dois estão fixados a uma chapa rígida, né? No equilíbrio eles vão ter a mesma deformação delta do equilíbrio. Então, basicamente, né, o que a gente vai fazer é isso, né? Então, no alumínio, ele tem a deformação L, muda a temperatura, ele sofre essa deformação delta aqui, ó. Tá? Mas como existe a chapa rígida e o latão, né, e o latão tem um coeficiente de dilatação menor, né? É como se houvesse uma carga P aqui, né? Puxando, comprimindo o tubo de alumínio. Tá? Então, aparecer, devido a essa carga P aqui, essa carga P aparece por causa da chapa rígida em cima e por causa do latão. Está tudo fixado aqui. Então, teoricamente, o alumínio deformaria esse tanto aqui, ele vai deformar menos, né, por causa da presença do latão. Então, aparece uma carga P aqui que provoca uma deformação delta índice P, tá? E no final vou ter uma deformação do equilíbrio aqui, ó, né? Então, o delta do equilíbrio é a deformação índice T, devido à temperatura no alumínio, menos uma deformação índice P no alumínio, né? Devido a essa carga P aqui que aparece, né? Por quê? Porque tem a chapa rígida e o latão. O latão tem a coeficiente de dilatação menor, né? Então, no equilíbrio, ele vai ter essa deformação aqui. E no latão, né? O latão, mesma coisa, né? O mesmo raciocínio, né? O latão tem um comprimento L, né? Então, o alfa do latão é menor, né? Então, o latão tem um coeficiente de dilatação menor. Então, ele se deformaria delta índice T do latão, né? Se não houvesse a chapa. Se a chapa rígida, ele vai deformar esse tantinho aqui, né? Só que como tem a chapa rígida, né? Um chapão aqui, né? E nessa chapa está conectado alumínio também, ele vai deformar um pouquinho a mais, né? Por causa da presença do alumínio aqui. O alumínio tem um alfa maior. É como se houvesse uma carga P aqui, puxasse o latão para cima aqui, ó. Né? Delta índice P do latão, devido à carga P. Então, no equilíbrio, eu vou ter o delta índice T do alumínio, desculpa, do latão, vamos do latão agora. No equilíbrio, vou ter o delta índice T do latão, que é esse tanto aqui, devido à temperatura, mais um delta índice P do latão devido à carga, né? Por quê? Porque tem uma chapa rígida aqui, fixando o conjunto, né? Então, no equilíbrio vai ser o delta da temperatura no latão mais o delta da carga P no latão, né? Ação e reação, né? É como se
tubo de alumínio estivesse puxando o latão para cima, né? Porque o alumínio vai deformar mais, né? Porque o alfa do alumínio é maior, né? Então parece uma carga P aqui para ele deformar mais do que ele se deformaria, tá? Então no equilíbrio tem isso aqui, no equilíbrio tem isso aqui, né? A deformação dos dois vai ser a mesma por causa da chapa rígida. Então eu vou igualar aqui, ó, delta do equilíbrio no alumínio com o delta do equilíbrio do latão. Tá? Então o delta índice T do alumínio é alfa delta T vezes L menos o delta índice P do alumínio, que é PL sobre A, do alumínio, né? Isso aqui é igual ao delta índice T do latão, que é alfa delta T vezes L, mais o delta índice P do latão, que é PL sobre EA. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó, né? Igualou os dois deltas, agora eu vou colocar tudo que tem P para um lado e tudo que tem alfa para o outro. Né? Então, esse P eu jogo para cá, né? Negativo. Se eu jogar esse P para cá, ele fica positivo, né? E esse aqui, vou jogar para cá, né? Depois eu vou inverter, né? Mas é na mesma, né? Então esse aqui, quando eu jogo para cá, fica positivo. Vou colocar o P em evidência. E o L cancela tudo aqui, ó. Esse tem L, esse tem L, esse tem L, some o L, né? Vou pegar esse P, joga para cá e põe ele em evidência. Tá aqui, ó, o P, ó. Tá? Então vai ficar 1 sobre E do alumínio vezes a área do alumínio, né? Mais o P está lá, evidência, E do latão, A do latão. Né? E do outro lado sobrou o quê? Sobrou alfa do alumínio, delta T. Né? O L cancelou. E esse aqui passa para lá, negativo, menos alfa vezes delta T. Né? É só algebrismo aqui, tá? Colocar tudo que tem P para um lado, tudo que tem alfa para o outro, colocar o P em evidência, né? E aí eu isolo o P, que eu, na verdade, quero calcular a carga. Tá? Esse ΔT aqui também eu posso colocar em evidência, está aqui. Fica alfa do alumínio menos alfa do latão. Né? E esse termo aqui eu passo para baixo, aqui, dividindo. Né? Não é só fazer conta, né? Só substituir. O sistema internacional, né? O ΔT está aqui, né? 180 menos 15. Esse aqui é o alfa do alumínio. Esse aqui é o alfa do latão. Tá? 1 sobre. Esse aqui é o mó da velocidade do alumínio, o E do alumínio, tá no SI, tá? Então esse aqui é 70 gigapascal, giga 10 a nona. Esse aqui é a área do alumínio. Tudo isso aqui é a área do alumínio. É π d2 sobre 4. Só que o alumínio, pessoal, ele é o que? Ele é circular, a seção dele é circular. Ó. Então, o diâmetro externo, que é 60, menos o diâmetro interno, né, ao quadrado, né? Então, é o diâmetro externo ao quadrado menos o diâmetro interno ao quadrado sobre 4. πd2 sobre 4, né? Diâmetro externo menos o interno ao quadrado. Diâmetro externo ao quadrado menos o diâmetro interno ao quadrado sobre 4. Esse π. Tá? Como ele está usando o sistema internacional, esse aqui eu multiplico por 10 a menos 3, ao quadrado. E esse aqui eu multiplico por 10 a menos 3, leva ao quadrado. Tá? E aqui é o E do latão, que é dado, 105 vezes 10 a nona, né? Está no sistema internacional, 105 gigapascal, né? SI. Esse aqui é a área, ó, a área do latão, né? Que é a área circular. Ó. Π, diâmetro ao quadrado sobre 4. Né? Aqui é 25 milímetros, passa para metro. Multiplica por 10 a menos 3, eleva ao quadrado, faz a conta aqui, ó. Calculadora. O P deu 28.217,88 newtons, tá? Então, calculou a força, aí tranquilo, né? Só calcular a tensão aqui. A tensão do latão é força dividida pela área, tá? A área é π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. A área do latão já está aqui, ó. Né? Já calculamos aqui, a área aqui, tá? Só colocar aqui, está no sistema internacional. Isso aqui está em newton, isso aqui está em metro quadrado, tá? Faz a conta, deu 57,5 vezes 10 a sexta pascal, tá? Que está no sistema internacional. 10 a sexta é mega. Então, aqui, ó, 57,5 no latão, tá?
E no alumínio, aqui é a força dividida pela área. É a mesma área aqui que nós colocamos aqui. Essa aqui é a área do alumínio. Né? Então, é π sobre 4, diâmetro externo ao quadrado, menos diâmetro interno ao quadrado sobre 4. Tá? No sistema internacional, a força está em Newton e esse aqui está em metros quadrados. Tá? Ou seja, de milímetro para metro multiplica por 10 a menos 3. Tá? Eu fiz a continha aqui. Esse sinalzinho de menos aqui é simbólico, tá, pessoal? É só para dizer o quê? Que é compressão no alumínio, né? Então, como o alumínio tem um coeficiente de dilatação maior, né? Ele deformaria, vai deformar menos do que ele deformaria, né? Por causa do latão. Então, por isso colocou um sinalzinho de menos aqui, ó. Fazendo o cálculo, vai dar 12,08 vezes 10 a sexta Pascal, tá? Então, 10 a sexta é megapascal. Então, essas aqui são as tensões calculadas aí, tá? Esse exercício mostra, pessoal, mostra que, embora não tenha carga nenhuma na estrutura, né? É só variação de temperatura. Existe só variação de temperatura e só com a temperatura aparecem tensões na estrutura, né? Não tem nenhuma carga aplicada e a estrutura está tensionada, tá? Uma vez que existe uma chapa rígida unindo todo o sistema, né? Então, essa chapa rígida faz com que apareçam tensões na estrutura, tá? Então, pessoal, esse foi um materialzinho que eu preparei para vocês. Né? Tem alguma dúvida, algum comentário aí para fazer? Um questionamento? Uma dúvida? Professor, Sim? tá tranquilo quanto a essa matéria? Só, eu acho que seria mais uma curiosidade, uma pergunta mesmo. Sim. Essa dilatação no tubo e no cilindro é no sentido longitudinal, certo? Certo. Perfeito. Existe a dilatação no sentido da circunferência? O furo, no caso do tubo, diminuiria, no caso, ou não? Sim, com certeza. Né? Essa pergunta sua é excelente, né? Com certeza, o que vai acontecer aqui? Como o, como o caso do tubo de alumínio ele tem um coeficiente de dilatação maior, né? A tendência é o quê? A tendência é aparecer o quê? Uma folga maior, né? Como nesse sentido aqui, né? Nós sabemos que no sentido circunferencial, no sentido radial aqui, né? Ou seja, no sentido superficial, com certeza vai haver dilatação, né? Porque nos casos reais vai aparecer tensões, vai aparecer deformações em x, y, z. Isso é fatal, né, pessoal? Então, o que vai acontecer? Existe uma tendência de aparecer uma folga aqui, ó, nesse sentido, concorda? Né? Ou seja, o alumínio vai dilatar mais, né, nesse sentido, e o latão, por sua vez, né, vai deformar menos nesse sentido. Então, existe a tendência de aparecer uma folga entre eles, né, com a variação de temperatura. Né? O que acontece, pessoal, é que quando a gente começa a avaliar o problema sob o ponto de vista superficial e volumétrico, né, o problema começa a ficar o quê? Começa a ficar mais complexo, né? Então, o que acontece nessa disciplina é que a gente fica restrito, né? O conteúdo da disciplina fica restrito só à deformação linear, né? Que nesse caso seria mais importante aí, uma vez que nós temos a restrição da chapa rígida. Mas com certeza, né? Esse problema vai acontecer, né? Inclusive se fosse ao contrário, né? Se o